Eu quero te falar que o amor de Jesus não vai te inibir de passar por dias maus. O amor de Jesus pela sua vida não vai te inibir de passar dias difíceis, de ter problemas financeiros, de ter problemas familiares. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justo e injusto. Se você chegou até aqui hoje e você chegou com essa mentalidade, receba o consolo do Espírito Santo. Nós muitas vezes temos uma fé apenas para adquirir milagres, mas a fé cristã não é apenas para alcançar uma bênção nova. A fé, de fato, é para a gente passar pelo dia mau e saber que mesmo no dia mau o Senhor está conosco. Eu tenho um testemunho pessoal muito lindo acerca disso. Eu acho que eu já falei algumas vezes, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de enxergar a paternidade de Deus, porque o meu pai é um cara incrível, maravilhoso. Eu não posso ligar para ele falando: pai, eu estou precisando de alguma coisa, que ele fica louco. O meu pai foi um pai muito presente nesse sentido, até de me mimar demais. E eu achava assim: poxa, eu não tenho dificuldade de enxergar Deus como pai. Só que o meu pai, por ter se ausentado muito do lar, por causa do trabalho, ele acabou, no lugar da presença e da correção, trazendo presente. E não tem nada de errado nisso. Tem gente que a orfandade faz você pensar que você não é digno de ter presentes, né? Só que o pai é um pai que mima. A Bíblia diz que nós não temos um espírito de escravidão, nós temos um espírito que clama: Abba, Pai, dentro de nós. E eu achava que eu não tinha nenhuma orfandade na minha vida, afinal de contas. O meu pai é tão bom, e tudo que eu peço para o meu pai celestial, se o meu pai aqui da terra, né, é mau e sabe dar boas dádivas a mim, o meu pai celestial é muito maior. Então eu nunca tive essa mentalidade: eu não vou pedir para Deus nada, porque Ele está muito ocupado. Não, gente, eu peço a Deus de tudo mesmo, literalmente. E eu me lembro que eu tinha essa mentalidade: não existe orfandade em mim. Até que há 2 anos atrás o Senhor vem trazendo um processo de desconstrução. E o Senhor me levou no texto de Hebreus capítulo 12, que diz que, e eu não entendia, só abrindo um parênteses, porque o meu pai, por ter se ausentado, né, por estar trabalhando sempre, então ele não era muito o cara da correção, de chamar atenção, ele deixava mais as coisas correr solta. E todas as vezes que eu passava por dificuldades, eu pensava assim: poxa, Deus está sendo cruel comigo, isso não é paternidade de Deus, isso está com cara de abandono. Não, Deus, esse não é Deus não, onde que Deus está que o diabo está operando? Só que Hebreus capítulo 12 vai falar que o pai ama tanto o filho, que ele não inibe o filho da correção. Eu quero te falar que a paternidade de Deus, ela gera mimo, mas ela também gera correção. Ela também gera os dias maus para a sua vida. O pai está presente até nos dias maus. E aí, quando eu vi, e a Bíblia vai falar que quem não passa pela correção do Senhor, pela paternidade de Deus, é um órfão, é um bastardo. E eu comecei a ver que em mim havia sim orfandade. Não por eu desacreditar da paternidade de Deus, mas porque eu me recusava a passar pela correção. E quantos de nós somos assim? A gente vem até Jesus: me dá danoninho, me dá isso, me dá aquilo. Mas a gente nunca está disposto a ir até Jesus e falar: eu te entrego isso, eu te entrego a minha vida, independente se o Senhor fizer ou não, o Senhor é o Deus da minha vida. A gente está focando em 2023, mas poucos de nós estamos pedindo mais intimidade com Jesus. Eu quero te falar que o amor de Jesus não vai te inibir de passar por dias maus. O amor de Jesus pela sua vida não vai te inibir de passar dias difíceis, de ter problemas financeiros, de ter problemas familiares. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justo e injusto. Se você chegou até aqui hoje, e você chegou com essa mentalidade, receba o consolo do Espírito Santo. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus.
A Bíblia descreve de 3 vezes consecutivas que Jesus os amava. Mas mesmo Jesus os amando, Ele não impediu que o sofrimento chegasse até eles. E eu aqui não estou fazendo uma apologia também ao sofrimento. Na nossa vida cristã a gente vai ter dias de glória, mas dias de luta. E está tudo certo. Glória a Deus por isso. 2023 vai ser um ano incrível. Mas em 2023 a gente vai passar também por dias difíceis. E quando o dia difícil chegar, tenha certeza de uma coisa: que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que você passe por dias difíceis, por dias de dores, o Senhor está com você. Ele é Emanuel, o Deus conosco. Ele é o El Shammah, o Deus que presente está. Ele não está longe demais. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, incapazes de nos tocar, nem surdo está o seu ouvido para não nos ouvir. Ele está atento ao meu e ao seu clamor. Creia, o amor de Deus não é por você, não é provado na quantidade daquilo que Deus te dá. Muitas vezes, eu sei que essa não é uma mensagem que parece ser de foco, mas eu quero ser consolo do Espírito na sua vida, para dizer que o amor de Jesus por mim e por você não vai nos inibir de passar por dias difíceis. E olha só o que o texto continua dizendo. João capítulo 11, versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia? Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas-te para lá? Jesus respondeu: há 12 horas do dia. Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ele estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto, e me alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E disse-lhes, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Olha só, a Bíblia vai dizer que Jesus recebeu um convite, uma chamada, quando Lázaro estava ainda doente. E a Bíblia diz que quando Jesus ouviu a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus demorou-se ainda mais 2 dias. Você quer aprender a viver milagre? Aprenda a lidar com as demoras de Deus. Vai ter momentos em que Deus vai demorar aos nossos olhos, porque aos olhos dele, ele é perfeito, o tempo dele é perfeito. Mas aos nossos olhos, parece que vai parecer demora. Talvez você está aqui, e você está num processo de milagre, entra ano, sai ano, você está orando, está clamando, está jejuando, e ainda o milagre não aconteceu. Parece que Jesus está demorando. Como nós precisamos aprender a lidar com as demoras de Deus. Como nós precisamos aprender a lidar com esse tempo de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, um capítulo que todos nós conhecemos, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Eu acho lindo porque Jesus, ele não age na pressa, no imediatismo. Marta e Maria esperavam a cura, mas os céus não queriam a cura, os céus queriam a ressurreição. Porque o nosso Deus, ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez você queira apenas a salvação do seu marido, mulher. E Deus não quer só a salvação do seu marido. Deus quer que através da salvação do seu marido, toda a família se converta. E que esse marido se torne um testemunho vivo. Se torne alguém relevante o bastante para pregar o Evangelho. E o seu testemunho ser conhecido nas nações da terra. Jesus já tinha curado muitas pessoas.
Lázaro só seria mais uma cura. Agora a ressurreição, a ressurreição era para poucos. Quem aprende a esperar nas demoras de Deus, vive o que poucas pessoas têm. Você quer viver o que poucas pessoas têm? Aprenda a lidar com as demoras. A Bíblia narra que Jesus demorou aos olhos do homem, no Cronos, porque no Kairos ele estava. Kairos é o tempo de Deus, é o tempo perfeito. Ele estava alinhado com o Pai. Porque Jesus nunca chega adiantado nem atrasado. Ele sempre chega na plenitude dos tempos. Eu quero te falar que Jesus nesses dias vai vir na plenitude dos tempos, tocar a sua vida, tocar o seu coração. Ainda que você ache que está demorando demais, não está demorando. 1 Pedro capítulo 3 versículo 9, o apóstolo Pedro vai dizer que não tarda e nem demora a promessa de Deus. Pelo contrário, a promessa de Deus chega na hora e no tempo certo. Eu ouvi uma vez e eu guardei isso para mim. Deus não demora, Ele capricha. E é verdade. Jesus não estava demorando, Ele estava caprichando na ressurreição e no milagre de Lázaro. Existem muitas pessoas que já estão assim: agora nem adianta Jesus mais chegar. Agora o casamento já acabou. Agora as dívidas já tomaram conta. Agora nem adianta mais acontecer milagre. E coloca um ponto final. Mas sabe o que é lindo? Jesus arranca o ponto final, coloca uma vírgula e continua escrevendo história. Tem pessoas aqui nessa noite que chegaram, colocaram um ponto final na história, acharam assim, acabou. Mas sabe de uma coisa? O meu Deus me trouxe aqui para te falar que hoje Ele está arrancando o ponto final, Ele está removendo o ponto final, Ele está colocando uma vírgula e está continuando escrevendo a sua história. Não uma história qualquer, mas uma história relevante, uma história sobrenatural, uma história de intervenção dEle, da presença dEle. Parecia que Jesus estava demorando. Aos olhos dos homens, Jesus estava demorando. Parece que foi até um descuido de Jesus. Se fosse hoje, porque a gente é uma geração do mimimi. Se Jesus não nos atendesse de imediato, a gente já ia ficar com biquinho. Meu Deus, gente. Tem pessoas assim, que se nós, pastores, estamos aqui para servi-los, com amor, com respeito, é o nosso sacerdócio, a nossa missão. Mas vai ter momentos que, por mais que seja a nossa missão, a gente não vai conseguir ir de imediato. E se isso não acontecer, não fica de biquinho. Aprenda a orar, aprenda a depender de Deus. O véu foi rasgado. Você não precisa de homem, de mulher, de ninguém. Você só precisa se colocar diante do Senhor. Existem pessoas que ficam com biquinho, ficam com raiva. Deus queria fazer Marta e Maria crescer. A espera trabalha dentro de nós. A espera trabalha. Gente, nós somos uma geração que não sabe esperar. Meu Deus, se demora a baixar um trem aqui no Wi-Fi, a gente já quer ligar lá. Esse Wi-Fi está muito ruim, eu estou pagando não sei quantos mega. Ou é só eu que sou assim? E não está vindo tudo, isso está muito lento. Aí a gente chama um trem, se demora mais um pouquinho. A gente é a geração do fast food, tudo rápido, tudo instantâneo. Mas com Deus não é assim. Os homens é do micro-ondas, Deus é do fogão de lenha. Já comeu a comida de fogão de lenha? Que saborosa que é, diferente. Hoje foi uma correria. E eu e a minha esposa tivemos que comer uma comida, tivemos que sair, comemos na rua, acabamos comendo mal e comendo uma comida de micro-ondas. Literalmente, foi aquecida no micro-ondas, aquelas marmitinhas. E a minha esposa está passando mal. Ela queria estar aqui hoje, nem conseguiu vir, porque estava passando mal, com muita dor de cabeça. E aí eu parei para pensar. Uma comida que a gente leva tempo para fazer, que a gente mesmo faz, dificilmente a gente passa mal. E isso tem muito a nos ensinar. Quando nós não esperamos pelo tempo de Deus. Quando a gente coloca os carros na frente dos bois. A gente acaba colocando e criando situações embaraçosas.
Mas existe hoje um convite de Deus para mim e para a sua vida. Espera no Senhor. Tem bom ânimo. Fortifica o teu coração, espera no Senhor. Eu sei que essa mensagem não é uma mensagem que dá likes, views. Mas no céu, o recado de Deus para mim e para a sua vida é: espera. Porque enquanto você espera, eu trabalho dentro de você. Eu trabalho os seus valores. Eu trabalho as suas raízes. Eu te coloco enraizado em mim. Porque nenhum milagre, nenhuma promessa, nada pode nos roubar de quem Deus é. Existe um convite do Espírito nessa hora. Para que a gente aprenda a esperar. Para que a gente aprenda a sofrer as demoras, entre aspas, de Deus. Porque Deus não demora. Talvez você chegou aqui pensando: tem muitos anos que eu estou esperando, tem muito tempo que eu oro, tem meses que eu estou jejuando, eu abri mão da minha vida, eu abri mão disso, daquilo, mas Jesus abriu mão. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 32, Paulo vai dizer assim, que Deus não poupou nem o próprio Filho dele. Nem Jesus Deus poupou do processo. Você acha que Ele vai me poupar e te poupar? Saiba que dias difíceis virão, dias de prova virão, mas glória a Deus, porque toda prova é para mim aprovar e para te aprovar. Você não vai morrer nesse deserto, você vai aprender a ser construído por Deus. O processo ele nos constrói e nos torna aptos a viver a vontade de Deus.